Começo, então, apresentando o nosso palestrante de hoje, Dom Pedro Carlos Cipollini, bispo da Diocese de Santo André, presidente da Comissão para a Doutrina da Fé da CNBB, doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, mestre e bacharel em Teologia pela Faculdade Pontifícia Nossa Senhora da Assunção. Antes de passar a palavra ao palestrante, quero mencionar aqui que em 2020 a CNBB teve a louvável iniciativa de editar a Cartilha de Orientação Política, que, de modo partidário, definiu de maneira didática, em poucas linhas, para o eleitorado, avesso à leitura, ou estruturalmente impossibilitado de maiores entendimentos, grandes temas da ciência política, da teoria do Estado, do direito constitucional e, especificamente, do direito eleitoral. E agora eu passo a palavra ao palestrante, para que ele possa discorrer sobre a finalidade do Estado segundo o cristianismo. Agradeço mais uma vez, imensamente, ao nosso querido Dom Pedro Cipollini por aceitar palestrar nessa manhã de quinta-feira, e passo a palavra, então, ao palestrante. Bom dia a todos, bom dia, Dr. Sérgio Andrade Endo, prezados senhores, senhoras, participantes desse momento de diálogo, demais convidados, saúdo o senhor presidente da subseção São Bernardo do Campo, da OAB. Eu gostaria de agradecer o gentil convite de vossa parte. Mais do que uma preleção catedrática, aceitei a proposta como um momento de partilha, né? Partilhar a dinâmica da relação entre pessoas que, por sua vocação e missão funcional, exercem serviços para, com e nas instituições. Eu, como bispo católico do Grande ABC, vocês, os senhores, senhoras, como advogados, mas todos nós servidores do ideal de justiça e operadores da paz possível. E a paz é fruto da justiça, diz o profeta Isaías, no capítulo 32 do seu livro bíblico. Falemos sobre o Estado a partir de uma perspectiva religiosa cristã, católica, contemporânea. Nosso tempo limita-nos de fazer um excurso histórico de relações entre o Estado e a Igreja. Esse elemento não é somente uma interessante curiosidade, mas uma conditio sine qua non para compreender os fenômenos políticos, jurídicos atuais de nossa matriz cultural normativa judaico-romano-cristã. Aliás, gostaria de aguçar para a busca desta interconexão por vossa parte. Este ponto é um diferencial de excelência em qualquer jurista. Aqui recordo como exemplo nesta linha a figura do grande jurista Ives Gandra Martins, conhecido de todos. Uma pessoa reconciliada com a história, reconhecendo o bem e o mal do percurso, será capaz de ler fenômenos jurídicos públicos atuais com muito mais lucidez. Não se trata de uma apologia eclesial e institucional, mas da consciência madura de alguém que sabe que caminha também sobre ombros de gigante, ou seja, os ombros da história. É imprescindível, portanto, a memória, o resgate histórico para podermos compreender o presente. E, precisamente por esta base, pode construir novos elementos históricos e corrigir erros de outrora. Muito bem, o Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, diz: encontramo-nos mais sozinhos do que nunca nesse mundo massificado, que privilegia os interesses individuais e debilita a dimensão comunitária da existência. Assim, a tendência atual de desacostar-se das instituições pode conduzir a uma isenção de responsabilidade generalizada
ninguém tem culpa de nada. Não pertenço a nada, nem a ninguém. Então, nenhuma falha comum me pode ser imputada. Isto é fácil? Difícil é ser parte de um corpo social, como o Estado, ou de uma religião, por exemplo, onde me torno responsável ao assumir a dor de meus irmãos, de modo tão meu que a crítica a eles, ainda que eu não tenha o comportamento, é uma crítica a mim. Então, essa crise das instituições é muito sentida. O Hobsbawm, naquele seu livro, O Breve Século XX, ele fala das instituições, do desprestígio das instituições e do comunitário. Em tudo que é comunitário está em crise, a começar da célula da família, e ele diz: as duas instituições comunitárias mais atingidas por essa mentalidade, as igrejas, né, as comunidades eclesiais e o Estado, né? Então, isto nos interessa acerca da finalidade do Estado, porque para uma vida eficazmente comum pressupõe que as pessoas se compreendam como membros desse corpo social, compreendam-se também como parte do Estado, né? E de uma nação, mais do que de um Estado. E ser parte é saber identificar-se no bônus e no ônus, identificar-se no começo, no espaço comum, onde uma árvore que cai faz mais barulho do que uma floresta que cresce, né? É nesse contexto doveroso condividir as penas sociais, os equívocos e as falhas. O bem que faço não é uma questão de mérito exclusivo meu. O mal que a sociedade faz também não é tão somente uma responsabilidade abstrata. Ninguém faz nada sozinho. E este tempo de pandemia demonstrou nossa necessidade institucional do Estado e da solidariedade de agrupamentos intra, para, meta-estatais, entre eles a Igreja. Colocada essa introdução, gostaria de falar um pouco sobre a Igreja e o Estado e depois falaria sobre o Estado na visão da Igreja. Então, a Igreja, no dizer do Papa Paulo VI, é perita em humanidade. Há 2000 anos, a Igreja trabalha com o ser humano. Vive uma comunhão com esta humanidade, uma relação de longa data, profunda e próxima. Ela é parte da execução e da cooperação que, evidenciados na relação Deus-homem, comunidade, igreja, então Deus, o ser humano, né, a comunidade, a igreja, não se pode restringir sua reflexão, ação e oração, ratione matéria, ao religioso. E aqui peço vossa boa vontade de entender igreja como o povo consagrado a Deus, que vive na realidade da história e além dela. Para esta serve o pensamento de antes de Cristo. Nil humani a me alienum puto. Nada do que é humano me é estranho, né? Como dizia Terêncio, da antiguidade clássica romana, a tentativa atual de confiná-la a uma sacristia social é uma forma mascarada de desrespeito à liberdade religiosa garantida em nossa Constituição Federal. As contribuições cristãs aos estados estão por toda parte. Em seus princípios são tão amalgamados que não fazemos sequer ideia. Quando nos relacionamos com outras culturas
e vemos elementos de liberdades individuais, de possibilidades sociais e de valorização humana, entendemos que o cristianismo elevou social e moralmente todos os ambientes por onde passou. Na educação, por exemplo, com a criação do sistema universitário, as universidades nasceram dentro da igreja, a igreja que instituiu universidades. A saúde, criação de hospitais, em épocas que o Estado não tinha recurso ou não tinha preocupação com os últimos, os pobres, miseráveis. Eu mesmo fui capelão da Santa Casa de Campinas e tive a oportunidade de entrar em contato com a história da fundação daquela Santa Casa. Os escravos morriam pela rua, era horrível, abandonados, o povo pobre, e ninguém conseguia fazer nada. Até que um padre, Padre Joaquim, que era vigário lá, conseguiu o consenso dos barões do café e de todo mundo que tinha dinheiro para levantar aquela Santa Casa que está lá até hoje. E ele era o único que eles confiaram para entregar dinheiro, porque ninguém confiava em ninguém. E ele conseguiu construir aquele hospital. O imperador Dom Pedro visitou o hospital, ficou entusiasmado e o elegeu bispo de Fortaleza, no Ceará, porque naquela época era o Estado que apontava o bispo para a igreja escolher. Então, eu estou dando um exemplo que eu vivenciei numa cidade onde a igreja entrou, onde o Estado não entrava. E na educação, na saúde, com a proteção social dos menos favorecidos, através do cuidado em casas específicas, a recusa ao abandono dos membros da comunidade atingidos por enfermidades ou deficiências. Caso de AIDS, por exemplo, a igreja saiu na frente para acolher e tratar os infectados. Eu fui professor na Universidade Católica de Campinas e dava aula de teologia para os seminaristas, e um dia um falou: eu desisti de ser padre, eu senti um outro chamado, eu vou fundar uma casa para acolher os aidéticos, porque ninguém faz nada por eles. E esse meu ex-aluno largou tudo e foi e fundou, e está lá esse hospital. Ele se casou, eu até fui realizar o casamento e falei: isso mesmo, você vai fazer uma ótima coisa, poderia ser padre, mas outros serão padres. Se você sente esse chamado, vá fazer. Naquela época não existia nada nessa linha, inclusive muitos até tinham medo de falar no assunto. Eu tô só dando, não quero apelar para outras coisas que eu não vi, mas eu sei que são reais. Então a igreja saiu na frente para acolher e tratar muitos miseráveis da sociedade. Mas isso não é um passado, é um presente. A igreja hoje, o cristianismo como um todo, foi referência para um sistema social ao interno dos estados. E hoje, em muitos locais, ela ainda é a mão que cuida onde o Estado não consegue ou não quer chegar. Infelizmente, tudo isto é abafado pela acusação constante e monocórdia sobre a Inquisição, né? Que só se lembra da Inquisição, que pode ter sido um momento crítico da igreja, obscuro, mas todas as instituições têm seus momentos difíceis. Mas no conjunto da obra é inegável o que o cristianismo fez de bom na sociedade. Basta dizer nas crianças abandonadas, que eram dadas na roda dos mosteiros para serem criados, porque abandonados, principalmente pelas famílias nobres. Este agir eclesial interno do Estado é um direito nativo e próprio, o direito de viver os dramas das misérias de seus filhos, os membros da igreja.
O Concílio Vaticano II, ocasião de grande reflexão sobre a ação da Igreja, afirmou: as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, são também as alegrias e as tristezas, as angústias dos discípulos de Cristo. Os cristãos têm o direito de ser voz social em caráter associativo e de viver na fidelidade a seu mestre e fundador Jesus Cristo. Em 1969, o Papa Paulo VI indicava: é bem verdade que as finalidades da Igreja e do Estado são de ordens diferentes e que ambas são sociedades perfeitas dotadas, portanto, de meios próprios e são independentes na respectiva esfera de atuação. Mas é também verdade que uma e outra agem em benefício de um sujeito comum, o homem chamado por Deus à salvação eterna e posto na terra para permitir-lhe, com o auxílio da graça, consegui-la com uma vida de trabalho que lhe proporcione bem-estar na convivência pacífica. Engana-se quem pensa, ou pior, apregoe que a Igreja queira substituir o Estado. Mentira. Ou com este identificar-se totalmente. Mentira. Aliás, engana-se os líderes religiosos atuais de algumas denominações que entendem que devem ocupar em primeira pessoa os espaços políticos. É um equívoco. Diga-se de passagem, o Código Jurídico da Igreja, Código Jurídico, prevê diretamente que os ministros sacros não se envolvam partidariamente. Código de Direito Canônico, Cânon 287, parágrafo 1º. Os clérigos promovam sempre e o mais possível a manutenção entre os homens da paz e da concórdia fundamentada na justiça. Não tenham parte ativa, porém, nos partidos políticos e na direção de associações sindicais. Na Igreja Católica, é vetada a liderança de bispos, padres, a participação partidária, justamente para garantir à Igreja a sua isenção, né, diante do Estado e de todos, para cumprir suas finalidades sem suspeita de interesses outros. Assim, a maturidade histórica da Igreja Católica, que já viu muitos sistemas de Estado constituírem-se e falirem. Em 2000 anos, a Igreja já enterrou muita gente, inclusive, que preconizava o seu fim. E estados também. Conferiu-lhe um bom equilíbrio, esta sua durabilidade. Ela entende a relação igreja-estado a partir de uma sana cooperatio, saudável colaboração, como diz a Gaudium et Spes, documento do Vaticano II, número 76. E aqui temos o núcleo de como a Igreja se vê no Estado e como o Estado deve ver a Igreja. São colaboradores mútuos, cada qual na sua especificidade. A finalidade de ambos, qual é? É o bem individual e comum do homem, o bem terreno e eterno, né? A Igreja Católica, digo bem eterno, numa sociedade secular, não podemos negar que a sociedade secular em si, ela é ateia, porque não professa nenhum credo, né? E ateia no sentido de que não escolhe um Deus, uma religião, a própria ciência. Porém, eu acho interessante a minha experiência de padre. Conheci grandes ateus, inteligentíssimos, mas, no fundo, todos dizem, sou ateu graças a Deus. Porque uma inteligência realmente brilhante, ela dificilmente vai
negar a existência de um ser superior. Existem muitos cientistas que nos comovem, como aquele que codificou o genoma humano, John Collins, que era um homem de fé e nunca negou que tinha fé em Deus, a partir da experiência científica dele. Então, a Igreja Católica não defende um sistema político específico, exclusivo, um modelo de Estado único, porque considera sua abrangência, que é mundial, e faz contemplar culturas humanas das mais diversas, embora reconheça na democracia, no nosso caso, a representativa, uma das expressões mais eficazes de dar cumprimento aos ideais da dignidade humana, na liberdade e na responsabilidade comum. Já afirmava São João Paulo II, a Igreja encara com simpatia o sistema da democracia, enquanto assegura a participação dos cidadãos nas opções políticas e garante aos governados a possibilidade, quer de escolher e controlar os próprios governantes, quer de os substituir pacificamente, quando tal se torne oportuno. Ela não pode, portanto, favorecer a formação de grupos restritos de dirigentes, que usurpem o poder do Estado a favor dos seus interesses particulares ou dos objetivos ideológicos. Uma autêntica democracia só é possível no Estado de Direito e sobre a base de uma reta concepção da pessoa humana. Aquela exige que se verifiquem as condições necessárias à promoção, quer dos indivíduos, através da educação e da formação nos verdadeiros ideais, quer da subjetividade da sociedade, mediante a criação de estruturas de participação e corresponsabilidade. E aqui nós podemos perceber que, para que um sistema democrático funcione, é lógico que tem que combater a corrupção, mas sem a educação, sem um sistema educacional que funcione, dificilmente a democracia poderá dar seus frutos em grande escala, né? Porque uma democracia, ela funciona bem num Estado onde haja educação. E eu digo educação como uma prioridade absoluta, porque alguém que recebe educação numa família onde todos são analfabetos e, consequentemente, estão, muitas vezes, na maior dos casos, na pobreza. Um que recebe instrução, que se forma, consegue alavancar todos os outros, de forma que um crime da corrupção é tão grave como esse de negar a educação. Um autor do Renascimento já dizia: a ignorância é pior do que a guerra, né? Aliás, a própria guerra é fruto da ignorância. E vamos agora passar para a consideração o Estado na visão da Igreja, né? O Estado é entendido como organização político-jurídica de uma sociedade para realizar o bem comum, com capacidade de autogoverno, não é uma entidade em si transcendente, né? Como eu dizia, a Igreja luta para o bem comum aqui nessa terra e para o bem eterno, porque a partir da fé na existência de Deus, você sabe que Deus é amigo do homem e autor da vida humana, e ele quer a vida para sempre. Deus não dá nada e depois tira. Ele não dá a vida para o homem e tira. Ele dá a vida e essa vida é para sempre, aqui e na eternidade, né? O Estado não é um ente abstrato, não está fora do seu tempo e do seu espaço. Estado e antropologia relacionam-se em uma interdependência. O Estado é a consecução histórica das realidades que as pessoas experimentam em seus locos de vida, né?
Estado como uma reunião perfeita de homens livres, associados a desfrutar da proteção das leis e para o seu bem comum. Então, no Estado, é preciso que tenha, sim, a liberdade política, liberdade de ir e vir, liberdade de opinar. Todos são livres perante a lei. Mas tem que ter a liberdade social também, condições de vida. Desde a Revolução Francesa, a modernidade patina no seguinte, a meu modo de ver, posso estar enganado, me desculpe. A igualdade, liberdade, fraternidade. Para a igualdade e a liberdade, existem milhares de leis que garantem. E a fraternidade? Como você vai garantir, através de leis, que alguém seja fraterno, partilhe um pouco do que tem? Então, não existem, praticamente, leis que obriguem você a ser fraterno. Por exemplo, um imposto sobre grandes fortunas seria uma sombra, né, da fraternidade, mas mesmo assim seria uma sombra obrigada por lei. A fraternidade ela não pode ser coagida, ela brota do coração, do sentimento de irmandade, como o nome diz, frater, em latim, irmão. Fraternidade, somos todos irmãos. Então, não tem, no tripé dessa construção da modernidade, a fraternidade é a mais prejudicada, porque não tem leis que a obriguem. E é uma lacuna que precisa ser corrigida, né, no sentido de que haja essa consciência social voltada para o bem comum, né? Se o homem é virtuoso, o Estado será virtuoso. Se o homem é corrompido, o Estado se corromperá. Esforços homéricos em sistemas jurídicos construídos por mentes brilhantes e muito tempo de dedicação podem ruir e queimar como palha se o elemento humano não estiver disposto a corresponder ao bem proposto. Então, o valor também da educação. O cristianismo entende que toda a sociedade refere os seus juízos e as suas condutas a uma visão do homem e do seu destino. Fora das luzes do evangelho sobre Deus e sobre o homem, as sociedades facilmente resvalam para o totalitarismo. Embora usando o nome de Deus, muitos totalitarismos. Isso não quer dizer que somente quem crê no evangelho é capaz de fazer bem ao e no Estado. Mas a crença de que os princípios da disposição natural que habitam o homem, direito divino e direito natural, como a justiça e a misericórdia, são o mínimo denominador comum de uma realidade de Estado que vale a pena ser vivida. Aos que isto se opõem com um positivismo exacerbado, positivismo que de Auguste Comte, que dizia: quanto mais religião, mais ignorância, quanto menos religião, mais progresso. É uma coisa que é muito dúbia esta frase, né? Porque ele não sabia que as universidades e a cultura foram levadas avante pelas religiões, né? Não só a católica. Quantas religiões da antiguidade conservaram um patrimônio cultural imenso da humanidade, que se teria perdido. Basta lembrar nos mosteiros medievais que compilaram toda a sabedoria antiga, os copistas dos mosteiros. Do contrário, aquelas guerras bárbaras teriam acabado com tudo. Então, é um preconceito contra a religião que não ajuda em nada, mas é assim. Então, os que a isso se opõem com positivismo exacerbado, serve pensar que a realidade se demonstrou muito mais complexa do que se previa através de seus teóricos. O próprio direito internacional, com sua natureza
interestadual confia na boa vontade de seus membros, na força do ius cogens e em tantos elementos que poderíamos dizer metapositivos, como a boa vontade dos Estados, na pacta sunt servanda, o combinado vai observado. A finalidade do Estado de garantir e aprimorar as experiências humanas não é absoluta. Existe um terreno inalienável, como, por exemplo, o dos direitos humanos. Em suma, isso não diminui o Estado democrático de direito, mas o vê como ele é, um sujeito vivo, operante, que pode ser atacado e defendido, estar mais forte ou mais fraco. A segunda dos comportamentos sociais, políticos e jurídicos que com estes se relacionam. O Estado é um homem ponto grande, dizia Platão. Basta pensar no difícil momento que vivemos em nosso país. Nosso problema não está fundamentalmente no sistema normativo, mas na indisposição do homem em ultrapassar seus interesses pessoais, grupais, em favor do bem comum, pela equidade. As dificuldades dos homens são as dificuldades do Estado. Fica muito evidente no momento que nós vivemos. E aqui temos a constatação do desequilíbrio. A paridade jurídica não se reflete em paridade vivencial, né? A paridade vivencial gera felicidade social. E como afirmava um dos maiores filósofos e teólogos da humanidade, Santo Tomás de Aquino, para alcançar a felicidade é necessária a comunhão política verdadeira. A perfeita comunidade, com efeito, é a cidade. A cidade, figura do Estado. Sem uma cidade, um Estado bem vivida, com paridade, é impossível ser coletivamente feliz. E aqui é necessário repetir pela enésima vez que, sem um projeto abrangente e inteligente na área da educação, o Estado nunca atingirá um progresso duradouro para todos. Bom, gostaria de falar, depois de brevemente acenar, né, porque é um acenar só da relação da Igreja com o Estado, nessa busca do bem comum, se ajudando. Gostaria de falar dos princípios da doutrina social da Igreja. O que a Igreja Católica oferece em termos de colaboração com o Estado, além de todas essas obras caritativas, assistenciais e etc. A Igreja tem uma doutrina social consolidada, com alguns princípios que eu vou falar aqui. A doutrina social da Igreja tem uma história milenar e um lastro que remonta o profetismo bíblico. Os profetas bíblicos defendiam a pessoa, e principalmente os pobres, a sua dignidade diante da sociedade, do sistema social. E a dignidade do ser humano brota pelo que ele é, não é pelo que ele faz. Ele é criado por Deus à imagem e semelhança de Deus. Então, a dignidade do ser humano ela é inalienável, independente dele, do que ele faz, mas dependente do que ele é. Uma criatura, um ser humano, imagem e semelhança de Deus, né? Lógico que não é uma imagem e semelhança no físico, mas de tudo que ele é, e se constitui no seu íntimo, na sua, como se diz, alma, mas esse conceito de divisão alma e corpo não é legal, mas a gente só diz que o homem não é só o corpo, é algo mais e muito mais. Aliás,
É mais isto do que só a parte física. Então, a dignidade do ser humano, sua base, a base da doutrina social da igreja, que remonta ao profetismo bíblico, ela está no Evangelho, que nos dá testemunho de como Jesus Cristo realizou os ideais de justiça e paz, verdade, amor e solidariedade para com todos, o respeito de Cristo com a pessoa humana. Ele, que é o Filho de Deus, diz: tudo que fizerdes a um desses pequenos, é a mim que o fazes. Ele se coloca no lugar do ser humano, principalmente do mais necessitado e pobre. Por quê? Porque o fato da existência da miséria, da pobreza, que é escandalosa no meio do progresso maravilhoso da ciência, da técnica, é a maior ofensa a Deus. A existência dos miseráveis e dos pobres é um insulto a Deus, porque Deus criou o mundo e dá condições para que todos vivam bem. A parte dele ele faz. A parte do homem é distribuir os bens, multiplicá-los. E Deus não vai fazer a nossa parte, não porque ele não pode, mas ele quer a nossa colaboração. De forma que a parte... O Pero Vaz de Caminha, quando chegou no Brasil, mandou aquela cartinha para o Dom Manuel. É um terreno em que, se plantando, tudo dá. E, de fato, o Brasil exporta alimento enquanto o povo morre de fome. Parcela do povo tem fome. A Igreja Católica, aqui no Grande ABC, fundou o Vicariato Episcopal para a Caridade Social, que reúne as obras caritativas da Igreja Católica. E nós temos trabalhado de uma forma significativa para atender as demandas. E atendemos não só os católicos, todos os necessitados. Se organizou esse vicariato e está em funcionamento. Tem um padre que é o assessor e uma equipe muito grande de leigos generosos. O que eles dizem? A fome aumenta cada dia. E graças a Deus, ninguém mais culpa a Deus pela fome. Porque era uma época, os ricos ensinaram todo mundo a dizer que Deus era culpado da fome. Calúnia. Deus é bom, a nossa terra é boa, se produz alimento o ano inteiro. Antigamente, milho se produzia no fim do ano, se fazia pamonha. Hoje, você come pamonha o ano inteiro. Não tem mais. A produção de alimentos é uma coisa fantástica. E a distribuição também é fantasticamente horrível. Mas Deus não é mais visto como culpado, mesmo porque não se acredita muito em Deus. Deus existe, que ele fique para lá e nós para cá. Nós organizamos do jeito que queremos. Só que não dá certo. Sem Deus, a sociedade não se explica, se complica. É o que estamos vendo, né? Então, os princípios da doutrina social da Igreja inspiram a relação da Igreja com o Estado. Sem nos fixar no trajeto histórico dessa doutrina, queremos notar sua evolução a partir da Rerum Novarum, em 1891, o Papa Leão XIII, sobre a paz social como fruto da justiça no trabalho. E como fruto do Vaticano II e da evolução da doutrina social da Igreja, o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, de 1984, editado por João Paulo II. Então, vejamos seus princípios basilares. Foi uma evolução também da Igreja. Infelizmente, em muitos momentos da história, a Igreja não teve, na sua totalidade, esta consciência. Mas ela chegou e ela existe, e de uma forma muito esclarecida. Um primeiro
princípio da doutrina social da Igreja é a centralidade da dignidade integral da pessoa humana. Então, uma colaboração que a Igreja dá ao Estado é alertar sempre da dignidade da pessoa humana. O ser humano não é número. Nós, hoje, abrimos o jornal e vemos o Brasil melhorou, o PIB está alto. Mas quem disse que PIB alto é sinal de dignidade da pessoa, de felicidade? Você pode ter um PIB alto e uma nação infeliz, desesperada, com fome, doente. Então, o PIB alto é sinal de felicidade. Deveria ter o PIB, a medida do produto interno bruto, ótimo, maravilha, isso é muito bom. Mas devia também ter uma medição da felicidade dos cidadãos, proporcionada pelo Estado, que é encarregado pela nação de organizar a sociedade para o bem comum. Mas não tem essa medição, a auferição, né? A única coisa que tem é a época das eleições, o cidadão pode dizer lá, manifestar o seu descontentamento ou contentamento. Cada ser humano é criado como imagem de Deus e não só é criatura de Deus, mas filho e filha de Deus. Por isso tem a dignidade de pessoa. Não é apenas uma coisa, um alguém, um indivíduo isolado. Dignidade que não se perde mesmo após cometer crimes. O ser humano vale pelo que é e não pelo que pode fazer, deixar de fazer, pelos bens que possui, deixar de possuir. Assim, os direitos humanos não são para os humanos direitos e corretos, mas para todos os humanos, considerados na sua ontologia. Por isso, são direitos de humanos, em qualquer situação que esteja. E é tarefa do Estado defender o ser humano naquilo que ele é por direito, conferido por Deus que o criou. Então, o Estado tem o dever de defender o direito da pessoa, os direitos que Deus lhe confere. É lógico, o Estado tem direito também de corrigir, de punir, mas ele, antes de fazer isso, ele tem o dever de defender o ser humano. Todo ser humano tem direito de viver com dignidade e desenvolver-se integralmente. E nenhum país lhe pode negar esse direito fundamental. Um segundo princípio, né, da doutrina social da Igreja, a subsidiariedade e participação. Então, a ação do Estado e dos outros poderes públicos deve conformar-se com o princípio da subsidiariedade para criar situações favoráveis ao livre exercício da atividade econômica. Esta deve inspirar-se também no princípio da solidariedade e estabelecer os limites da autonomia das partes para defender a parte mais frágil. A intervenção do Estado em âmbito econômico não deve ser nem embarcadora, assambarcadora, nem remissiva, mas sim apropriada às reais exigências da sociedade. A doutrina social da Igreja, no seu número 351, diz assim: o Estado tem o dever de secundar a atividade das empresas, criando as condições que garantam ocasiões de trabalho, estimulando aonde for insuficiente e apoiando-a nos momentos de crise. O Estado tem também o direito de intervir quando situações particulares de monopólio criem atrasos ou obstáculos ao desenvolvimento. Mas, além dessas tarefas de harmonização e condução do progresso, pode desempenhar funções de suplência em situações excepcionais, em um justo equilíbrio entre liberdade privada e ação pública. Então, a administração pública, em qualquer nível, nacional, regional, municipal, como instrumento do Estado, tem por finalidade servir os cidadãos. E é muito triste quando a gente chega nessas repartições públicas e parece que o servidor público
é o patrão, e o patrão, que é o sujeito civil, o cidadão, tem que implorar para ser atendido com educação, ser atendido com eficiência. Então, com o princípio de subsidiariedade, estão em contraste formas de centralização, de burocratização, assistencialismo, presença injustificada e excessiva do Estado e do aparato público. Então, esse princípio da subsidiariedade, ele deve ser empregado, e é um princípio também que, dentro da própria igreja, nós tentamos implementar, né? Aqueles que exercem alguma autoridade devem exercê-la como quem presta um serviço. Quem quiser entre vós tornar-se grande, será o vosso servidor, disse Jesus. O exercício da autoridade é moralmente regulada pela sua origem divina, pela sua natureza racional e pelo seu objetivo específico. Ninguém pode mandar ou instituir o que for contrário à dignidade das pessoas e à lei natural. Bom, um outro princípio da doutrina social da igreja é a solidariedade. Esse princípio é muito importante em qualquer sociedade, e a igreja o propõe. As organizações privadas sem fins lucrativos têm um espaço específico em âmbito econômico, nos serviços sociais, na instrução, na saúde, na cultura. Caracteriza tais organizações a corajosa tentativa de unir harmoniosamente eficiência produtiva e solidariedade. Solidariedade. A palavra solidum, solidariedade, vem de solidum. Estamos pisando o mesmo chão, o solo. Daí a solidariedade. Se um afunda, todos afundam. Então, o Estado, ele deve proporcionar o maior bem comum às pessoas, a dignidade de viver. E se nós pensamos bem, no Brasil, o cidadão pede muito pouco. É casa, comida, é o necessário para viver, segurança. Então, a modernidade começou sob o signo da liberdade, igualdade e fraternidade, como eu disse, né, há pouco. Existem leis para sustentar a liberdade, a igualdade, mas a solidariedade, a fraternidade, ela é difícil. O Estado deve ser caracterizado pelo exercício de uma verdadeira solidariedade, que, como tal, nunca deve ser separada da subsidiariedade. Então, o Estado, ele tem o dever de promover a solidariedade. E o Estado não dá conta de fazer tudo, por mais eficiente que ele seja. É preciso que os cidadãos tenham uma consciência de solidariedade para colaborar. E isso daí o Estado deve fomentar essa consciência de solidariedade, dando exemplo de ser solidário e fomentando essa solidariedade. Mas muitas vezes o Estado fomenta a divisão. Nesse atual momento, nós vivemos uma situação triste de divisão. Eles, nós, etc. e tal. Isso daí destrói a solidariedade. Ao passo que a solidariedade, numa sociedade, quando é vivida, é a morte da morte. Porque até a morte torna-se suave quando há um ambiente de solidariedade. A morte é inevitável, mas com a solidariedade ela perde a sua tragédia. Permanece um drama, mas não uma tragédia como é. Um outro princípio, o princípio do bem comum, né? As exigências do bem comum derivam das condições sociais de cada época e estão estreitamente conexas com o respeito e com a promoção integral da pessoa e de seus direitos fundamentais.
Então, a primeira preocupação em vista do bem comum de um Estado é a defesa dos direitos da pessoa. Então, é dever dos cidadãos colaborar com os poderes civis para o bem da sociedade, num espírito de verdade, de justiça, solidariedade e liberdade. E o Estado deve trabalhar, desenvolver políticas públicas eficientes em vista do bem comum. E, por último, um outro princípio, a destinação universal dos bens e primazia do trabalho sobre o capital. O mundo criado é propriedade de Deus que compartilha-o com o homem. O ser humano é elaborador, colaborador e cuidador, zelador usufrutário dos bens da criação, mas não é dono. A Igreja reconhece o direito da propriedade privada, mas o mesmo está subordinado à destinação universal dos bens, ao direito da propriedade privada. Mas há um direito acima deste, que é a destinação universal dos bens. Tudo é de toda a humanidade. Assim sendo, o uso egoísta e exclusivista das riquezas, esquecendo-se dos irmãos, é incompatível com a fé cristã. Essa doutrina católica não é comunista. Portanto, como muitos de má fé propagam, mas também não é capitalista, privatista. O Papa João Paulo II tem uma frase lapidar a esse respeito. Sobre toda propriedade privada pesa uma hipoteca social. É necessário que mercado e Estado ajam de concerto um com o outro e se tornem complementares. O livre mercado pode produzir efeitos benéficos para a coletividade somente em presença de uma organização do Estado que define e oriente a direção do desenvolvimento econômico, que faça respeitar regras equitativas e transparentes. A tarefa fundamental do Estado em âmbito econômico é o de definir um quadro jurídico apto a regular as relações econômicas, com a finalidade de salvaguardar as condições primárias de uma livre economia, que pressupõe uma certa igualdade. Para cumprir a sua tarefa, o Estado deve elaborar uma legislação própria, mas também orientar cuidadosamente as políticas econômicas, de modo a não se tornar prevaricador nas várias atividades de mercado, cuja atuação deve permanecer livre de superestruturas e coerções autoritárias, ou pior, totalitárias. O Papa Leão XIII dizia assim: se a vontade dos príncipes, autoridades, repugna à vontade e às leis de Deus, eles próprios excedem a medida de sua potestade e pervertem a justiça. Nem neste caso sua autoridade pode ser vaga, a qual é nula quando não há justiça. Então, se não há justiça, uma autoridade legislando e agindo com base em injustiça, ela perde a sua legitimidade. E, nesse caso, da destinação universal dos bens, quando se priva o usufruto dos bens, ou quando o Estado, ao invés de favorecer esse usufruto comum dos bens, preservando o direito da propriedade privada, é lógico, ele acaba perdendo sua legitimidade. Concluo com essas palavras: a sociedade cada vez mais globalizada torna-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos, né? O Papa Francisco nos alerta sobre isso. Nunca estivemos tão próximos uns dos outros, mas isto não nos faz irmãos. É preciso vontade de criar a fraternidade. O amor que se estende para além das fronteiras está na base daquilo que chamamos amizade social, em cada cidade, em cada país.
Se for genuína, esta amizade social dentro de uma sociedade é condição para possibilitar uma verdadeira abertura universal. O percurso para a paz não implica homogeneizar a sociedade, mas permitir-nos trabalhar juntos. Pode unir muitos nas pesquisas comuns, onde todos ganham. A Igreja se compreende como servidora da humanidade na prática do cristianismo e tem atitude de colaboração com todas as forças da sociedade que promovem a vida, com base na sua crença e nos princípios basilares que sustentam sua atuação em um Estado laico. Digo laico, não ateu, ou inimigo da religião, como muitos hoje leem a palavra laico. Infelizmente, muitas pessoas, até de cultura, quando fala Estado laico, está se referindo a um Estado ateu, que não admite a religião. Numa sociedade pluralista, a laicidade é um lugar de comunicação entre as diferentes tradições espirituais e a nação. Então, o Estado laico garante a prática livre, sem impedimentos da religião, a liberdade religiosa. Na Igreja, a fé em Deus e em Jesus Cristo ilumina os princípios morais que são o único e insubstituível alicerce daquela estabilidade e tranquilidade, daquela ordem externa e interna, privada e pública, única que pode gerar, salvaguardar a prosperidade dos estados. Então, eu termino com essa frase do Papa Pio XII, me permitam repetir, né? A fé em Deus e em Jesus Cristo ilumina os princípios morais que são o único e insubstituível alicerce daquela estabilidade e tranquilidade, daquela ordem externa e interna, privada e pública, única, que pode gerar e salvaguardar a prosperidade dos estados. Com isto, eu termino agradecendo a paciência de me ouvirem, né? Não quero extrapolar muito tempo, e muito obrigado. Agradeço ao bispo, querido bispo Dom Pedro Spolini, pela explanação. Seria um prazer continuar ouvindo suas colocações, seus ensinamentos. E eu tenho algumas considerações sobre o que foi dito, algumas inter-relações com determinados ramos do direito que eu analisei e rascunhei aqui, e depois também abrirei a eventuais participações das pessoas que nos assistem. Bom, no primeiro momento, eu quero aqui pontuar um trecho de um escrito de Vossa Reverendíssima relacionado à igreja política, que por muitos anos repercutiu que o lugar da igreja, aspas, é na sacristia, que a igreja não se deve meter em política. Essas premissas supõem que a fé não tem nada a ver com a vida, ou seja, vivo minha fé desligada dos embates cotidianos da vida. E acreditar em uma coisa, viver outra é hipocrisia. E, de fato, não é possível que nós nos apartamos da vivência política, porque nós somos, né, aqui retomando, né, as raízes aristotélicas, animais políticos, né? E as posições da igreja nos nossos dias são essenciais, ainda mais nos momentos de crise ecológica e econômica que nós vivemos, política também. E essa discussão a respeito da política envolve no campo jurídico até mesmo a participação dos juristas, que por muito tempo acreditou-se que eles teriam que atuar apartados da política, como se a política fosse algo, como eu posso dizer, totalmente extra-jurídico, sendo que o ordenamento jurídico, o direito positivo, ele é posto pelo Estado e o Estado é composto justamente por políticos, numa acepção mais ampla do sentido. E aí, eu quero também, fiz algumas anotações durante a palestra do caríssimo Dom Pedro, que a igreja não defende um modelo único de Estado, e isso também li
num texto do Papa Francisco, agora eu não me lembro exatamente se na encíclica papal ou na carta pós-sinodal da querida Amazônia, mas ele também diz isso, que não tem como defender um modelo único de Estado considerando as especificidades mundiais de determinados estados, e isso é interessante, porque numa natureza de desenvolvimento nacional é preciso considerar, na querida Amazônia, por exemplo, ele menciona os povos originários, nativos, inclusive faz uma espécie de meia-culpa com relação à colonização da América, louvável meia-culpa, e e aí, nesse sentido, mostra também como as especificidades locais, e nesse quesito eu menciono mais a estatal, como que o papel dos políticos também deve ser pautado pelas especificidades de cada região. Aspectos culturais que devem ser considerados, ecológicos também. O Brasil, por exemplo, integra uma, uma região amazônica que não tem a mesma premência, por exemplo, de políticas públicas e de diretrizes que o Japão tem, por exemplo, e de preocupações nesse sentido, né? Embora discutível a qualificação não como pulmão da Amazônia por alguns cientistas, né? O Papa Francisco utiliza esse termo, mas a importância é inegável da região amazônica para o planeta. A menção que o senhor fez à liberdade, igualdade e fraternidade. No âmbito jurídico, a liberdade é normalmente aquela que a lei não proíbe, né? Ninguém é obrigado a fazer uma coisa senão em virtude de lei. E a igualdade, né? Todos são iguais perante a lei, sem exceção de qualquer natureza. O que já é um grande avanço, é o ideário iluminista que se concretizou, mas que na prática hoje existe uma igualdade maior e uma fraternidade que também, do ponto de vista do direito, ela, quando é imposta, de fato, não se torna uma relação de irmãos, de reconhecimento do outro, amigo ou inimigo, como uma pessoa que representa um ser em si, é, uma criatura de amor, digamos assim. E aí, por mais que mais para frente eu vou mencionar isso, né, no âmbito do direito tributário ou no direito civil, nós temos determinados institutos para que geremos maior distributividade de recursos e preocupações com relação àqueles que são menos favorecidos, ainda assim se trata de algo imposto, não parte necessariamente da pessoa essa boa ação, na maior parte dos casos. Inclusive, eu anotei aqui uma situação particular minha a respeito do orçamento participativo. Hoje eu moro em Santo André, mas por muito tempo morei em São Bernardo, e depois eu vou rapidamente mencionar essa situação, essa experiência pessoal. O senhor também mencionou a liberdade religiosa, que na doutrina social da igreja também é considerado um direito fundamental, inclusive com relação às outras crenças, e a Constituição brasileira também assegura a liberdade de crença, os protege os locais de cultos, liturgias, e, e assegura também a internados, tanto no sistema hospitalar quanto a presidiários, uma assistência religiosa. Bom, com relação ao direito penal, é, a racionalidade nesse caso é mais comunicativa do que instrumental, efetivamente, porque é difícil ponderar, no caso concreto, o que seria mais efetivo ao longo da história penal foi a retributividade, a prevenção e a ressocialização, né? Os caminhos seguidos. Inclusive, esse é o que o nosso ordenamento jurídico segue. Mas empiricamente é difícil avaliar em que medida há efetividade ou não. Então, é mais algo de explicitação cognitiva, racional, do que necessariamente um instrumento, uma ferramenta 100% correta, sem questionamentos algum. Bom, enfim, agora com relação às anotações que eu fiz quanto aos ramos do direito, particularmente mencionando aqui encíclicas papais do Papa Francisco, do Papa João 23, inclusive com relação ao Papa João 23, eu acho interessante que um dos principais teóricos do Estado no Brasil, né, a teoria do Estado, é o professor Dalmo de Abreu Dallari, que
foi diretor da Universidade de São Paulo, São Francisco, Faculdade de Direito. E a finalidade do Estado, o conceito que ele dá é baseado numa encíclica papal, do Papa João 23. Isso na Mater Magistra, né? Se não me engano, aqui. Conjunto das condições sociais que permitem e favorecem nos homens o desenvolvimento integral da personalidade. E essa, né, na concepção dele, é a concepção exata do bem comum. Ele retirou isso da encíclica papal. E, nesse sentido, também a teoria do Estado, eu considero, né, um locus privilegiado de interação, né, porque possibilita o diálogo do direito com as mais diversas áreas do conhecimento, que normalmente não acontece nos outros ramos, embora, por exemplo, nas ciências penais exista a criminologia, a vitimologia, a política criminal, etc. Mas, de um modo geral, são mais, como eu posso dizer, restritos os âmbitos de atuação com outras áreas do saber. E aí também, mencionando a teoria do Estado, o Papa Paulo VI, no Populorum Progresso, ele alerta quanto aos perigos do isolamento dos povos em razão do nacionalismo, que está cada vez mais acentuado nos nossos dias, prejudicando a caridade universal e o reconhecimento de uma grande família humana. E aqui eu relaciono com o Papa Francisco também, porque, de certa maneira, ainda que ele, na Laudato Si, ele considere a importância da atuação local, da formação de uma cidadania ecológica fundada pelo Estado, da educação nesse sentido sendo primordial, e aí ele não separa a questão econômica da ambiental, é uma importância socioambiental dos nossos tempos, ele, de certa maneira, deixa implícito ali que um dos maiores potenciais transformadores dos nossos dias é justamente a multilateralidade estatal. Os estados atuando conjuntamente, dispondo de medidas fiscalizadoras e sancionadoras para que se preserve o meio ambiente e se busque uma transferência de tecnologia, por exemplo, outras medidas que façam que não haja esse abismo entre os países, em que existem marginalizados, excluídos, e outros que, salvo engano, o Papa Paulo VI chama de povos da opulência, contrapondo aos outros que estão numa situação economicamente inferior. E aí ele menciona, assim como a Constituição de 88, eu achei isso muito interessante, a igreja, né, como o senhor bem disse, não adota uma posição capitalista ou socialista, comunista. Ela tem uma espécie de neutralidade, que, assim como a Constituição de 88 não toma opção também, porque ela não toma opção socialista, e que ela defende a propriedade privada, mas ela também não é totalmente capitalista em sentido absoluto, porque tem a função social da propriedade. E, do mesmo jeito, o Papa Francisco ele defende também um antropocentrismo utilitarista no âmbito do direito ambiental, que é você utilizar os seres vivos indistintamente, indiscriminadamente, porque eles são criaturas de Deus, mas ele defende uma espécie de antropocentrismo protecionista, que é o mesmo da Constituição, que não é aquela que segue direto para o ecocentrismo, que também não considera o aspecto peculiar do ser humano, e nesse caso, o senhor pode até me corrigir se eu estiver equivocado, mas no papel especial que o ser humano tem enquanto criatura de Deus, já que ele tem uma racionalidade que, acho que isso está na Renovável, exatamente, eu não lembro agora, que os animais não têm. E aí relacionando com o Papa Francisco, seria uma espécie de tutoria que nós teríamos com relação aos demais seres vivos, e aí isso só aumenta a nossa responsabilidade, no fim das contas. E não à toa também, além de se preocupar com os marginalizados, ele também se preocupa com os seres vivos em geral. Com relação a São Francisco de Assis, isso tem alguma relação, provavelmente. Bom, com relação ao direito internacional e direito constitucional, era basicamente isso, cidadania ecológica, do Estado constitucional cooperativo também, que exige essa participação e interação entre os Estados na busca de interesses comuns de uma humanidade, realmente, não de nacionais, que normalmente teriam interesses que se oporiam e já se oporam violentamente a outros, de outros povos. Com relação ao direito administrativo,
Eu achei interessante que na matéria de magíster, o Papa João 23 ele fala serviços públicos essenciais aos necessitados, perto dos lares. E isso é direito administrativo. E eu acho interessante que no direito administrativo, de um modo geral, eles entendem o serviço público como algo que a lei define o que é serviço público. Mas alguns, não. Alguns estudiosos de direito, já baseados numa escola, se não me engano, de Bordeaux, acreditavam a concepção material do serviço público ao Estado como fundamental para fortalecer os vínculos sociais entre as pessoas. E aí não seria baseado no que a lei diz, mas no que as pessoas precisam. Bom, no âmbito do direito tributário, eu acho que é impossível não mencionar também o direito tributário nesse caso, porque fala também da distribuição de renda, o senhor mencionou a fraternidade, né? Ele também diz, o Papa João XXIII, a santidade, diz que a distribuição dos encargos segundo a capacidade contributiva dos cidadãos é o princípio fundamental de um sistema tributário justo e equitativo. Um rascunho disso também existe na Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, e o Papa Paulo VI, né, de certa maneira, justificando isso, diz que o bem comum exige, por vezes, a expropriação de certos domínios, que formam obstáculos à propriedade coletiva. Então, embora ele defenda a propriedade privada, em determinados casos, para possibilitar uma distribuição maior de recursos, na verdade, até o Papa Pio XI, ele menciona uma espécie de socialismo mitigado, que seria a social-democracia, né? Que não seria o comunismo. E aí, agora, só para finalizar, mencionando a minha participação aqui, que não foi tão breve, infelizmente, a respeito do orçamento participativo, que eu tive essa experiência em São Bernardo, foi online há uns anos atrás, e aí nós podíamos escolher quais seriam as prioridades de cada região, de cada bairro. E eu, no primeiro momento, eu pensei assim, o meu bairro é um bom bairro, e ele já tem uma ótima infraestrutura, tem parques, escolas, unidades de saúde, e regiões periféricas da cidade não. Por exemplo, eu não sei como está hoje, mas na época, Terra Nova 2, por exemplo, não era um bairro extremamente desenvolvido. E aí eu optei por construções, né, de iniciativa estatal nessas regiões. E eu me lembro que, conversando com outros munícipes, principalmente habitantes do mesmo bairro, eles questionavam que não havia nada ali, ou que nada não era feito há muito tempo. Só que nós já tínhamos algo, enquanto outras regiões não. Então, nesse sentido aqui, eu cito o Papa Paulo VI, estará o rico. E aí, rico no sentido amplo, até porque, de certa maneira, num país desigual como o nosso, não é muito difícil ser qualificado como rico. Estará o rico pronto a dar do seu dinheiro para sustentar as obras e missões organizadas em favor dos mais pobres? Estará disposto a pagar mais impostos para que os poderes públicos intensifiquem os esforços pelo desenvolvimento? Questões outras, como o direito financeiro, como esses recursos serão gastos, etc., se colocam. Mas a premissa de que é preciso abrir mão de algo em favor de quem não tem, ou de quem não tem nada, eu acho que isso também perpassa a educação, e refletir também qual é o nosso papel, e também aqui o senhor me corrija, como cristãos. E aí eu finalizo as minhas colocações. Olha, eu achei muito bom a sua contribuição. O que eu diria, assim, o senhor abrangeu vários itens, né? Não sei se vou poder comentar todos, mas, por exemplo, a questão que o senhor começou falando é que muitos querem confinar a igreja à sacristia, que a igreja não tem que se meter em política. Ora, o Papa Paulo VI, ele diz: a política é uma das formas mais aprimoradas de caridade. Um político que realmente não entra na política para trabalhar para si mesmo, para o seu grupinho, para os interesses particulares, mas para ajudar e fazer o bem comum, ele está exercendo uma caridade, porque ele vai se privar de muito tempo, vai se desgastar, entrar em questões complicadas, defendendo o bem comum. Então, é uma caridade.
E existem políticos bons, não podemos generalizar, pessoas honestas que não fizeram dos cargos políticos um meio de amealhar fortunas. Existem, mas é uma pena que são poucos. E a igreja, ela não incentiva para os clérigos, bispos, a política partidária. Não. O padre que quer se candidatar, ele tem que pedir a suspensão do exercício do ministério. Agora, os leigos, os fiéis, os batizados, eles devem sim participar, por dever de consciência. E um outro ponto interessante, que aborda muitas questões que o senhor levantou, é a visão de sociedade. Nós podemos ver a sociedade como uma selva perigosa. E a lei da selva é a lei do mais forte. Então, a lei vai trabalhar na defesa de muitos princípios que, no fim, vai privilegiar o leão, que é o rei da floresta. E quem mais fala mais forte, por exemplo, uma pessoa que tem dinheiro para pagar um advogado e uma outra que tem dinheiro para pagar 40 advogados, e com o tanto de recurso que tem, que vai quase ao infinito, quem vai ganhar essa causa? Então, a própria legislação, muitas vezes, concebe a sociedade como a selva perigosa, onde os animais têm que tomar muito cuidado, porque o bicho é bravo. Agora, há uma outra visão, e é esta a visão da Igreja Católica. A sociedade é uma casa comum. A ecologia, ecos é casa, em grego. Concepção da sociedade como uma grande família que habita uma casa e todos devem cuidar desta casa. E o que existe nesta casa deve ser compartilhado. Assim como na nossa família, o compartilhamento não é igual para todo mundo, porque nem todos precisam de tudo. Tem gente que diz na nossa família: olha, para mim, eu não quero televisão, eu prefiro rádio. Eu vou ouvir rádio, você fica aí ouvindo televisão. Não é que ele está sendo privado, ele não quer, ou ele não. Aquilo não faz falta. Então, essa igualdade não é absoluta dentro de uma família, mas é impossível você conviver numa família onde tem gente que passa fome, onde tem gente que tem que dormir no banheiro porque não tem um quarto. Quer dizer, então, a concepção da humanidade, da sociedade, como uma família, como uma casa comum, que Deus criou e entregou para o homem governar, com justiça, equidade. E, nesse sentido, eu acho muito positivo as iniciativas, por exemplo, de juizado de pequenas causas, conciliação antes de julgamento, o esforço de muitos juristas para pôr leis que diminuam um pouquinho tanto o recurso que existe, que os pobres não podem usar esses recursos todos, só os ricos. Então, se protela até o infinito, e de forma que há, com base nessas duas visões de sociedade, toda uma legislação ou um modo de aplicar a lei. Diz um ditado antigo que para um bom juiz toda lei é boa, e para um mau juiz nenhuma lei é boa. Ou seja, o modo de aplicar e de lidar com as leis, ele é, vamos dizer, direcionado por uma concepção de ser humano que você tem, de sociedade. Então, se a visão que você tem é individualista, cada um por si,
então você vai aplicar a lei na base do individualismo. É uma aplicação fria da legislação. Quer dizer, se você aplica a legislação como se a pessoa fosse um robô, é uma coisa. Agora, se você aplica a legislação como se a pessoa for um ser humano que sente, é igual à questão da medicina. O médico, você pode ir no médico e dizer, olha, eu estou com dor aqui. Aí ele pega e diz, você está com dor no fígado. E, a partir desse momento, ele passa a ver você como um grande fígado. E nada mais. Você é um fígado. E o restante dos órgãos da pessoa não interessa, o estado psicológico. Quer dizer, é uma aplicação fria da medicina, assim como pode se aplicar friamente a legislação jurídica, de forma que a visão do homem, a visão de sociedade, influi muito no exercício da defesa do direito, da justiça, né? E influi em todos os sentidos, em todos os âmbitos, né? Muito bem. Bom, eu agradeço mais uma vez as colocações do cara Dom Pedro e pergunto também se alguns dos nossos espectadores desejam se manifestar. Eu vejo aqui que o Marcelo, integrante da Comissão de Teoria do Estado, tem uma questão. Bom dia a todos. Primeiramente, parabenizo o palestrante pela clara e importante explanação. Gostaria de saber, por gentileza, se Sua Excelência Reverendíssima acredita na vontade social solidária do Estado brasileiro. Olha, eu penso que a proposta de um Estado mais humanizado, em vez de falar social e tudo, vamos dizer, um Estado humanizado, que leve em conta o ser humano. Eu acho que a Constituição de 1988, com todas as dificuldades, que é natural, não existe uma Constituição perfeita, ela propõe uma sociedade mais justa, fraterna. Agora, o problema é a execução disto. E eu penso que o Estado, ele pode até dizer que quer, mas quem quer mesmo é o povo. Grande parte da população, a maioria da população, quer esse Estado solidário. Agora, o Estado diz que quer, mas, às vezes, ele diz que quer e ele mesmo fabrica mecanismos que impedem a ele mesmo de executar o que ele diz que quer. Então, há aí uma esquizofrenia, uma doença no exercício das competências. Mas eu penso que nós avançamos muito como sociedade, em que pese as situações difíceis que estamos, eu penso que, aos poucos, a sociedade avançou muito. Estamos num momento de retrocesso, mas quem conheceu o Brasil como eu conheci na época que eu era jovem, nossa senhora, avançou demais. Haja vista que eu me estudei na época da ditadura militar. Quem viveu aquele período sabe o que era aquilo, né? Nós estávamos no seminário e tinha um seminarista lá, padre, ele se tornou padre, faleceu há poucos meses, e ele chegou todo ensanguentado porque tinham preso ele, levado num lugar e torturado, enfiavam agulhas na unha dele e diziam assim: você é o fulano? Ele dizia: eu não sou, eu estudo para padre. Aí eles falavam: se você estuda para padre, reze o Pai Nosso em latim, enfiavam agulha na unha dele, e ele, pobrezinho, nervoso, mal sabia rezar o latim em português naquela situação, ia rezar, e rezar o Pai Nosso em português, ia rezar em latim. Apanhou bastante, até que descobriram os torturadores
que ele não era quem eles procuravam. Aí levaram de carro e soltaram na frente do seminário. Ele não teve nada, nenhum mandato de prisão, direito respeitado, é uma coisa horrorosa. Ele ficou traumatizado, não conseguia mais sair de casa. Isso daí foi uma pequena experiência que eu vivi naquela época. Então, estou dizendo de vida, a experiência de vida, daquilo que o Estado proporcionou. Qual a justificativa para se fazer isto? Ah, tinha subversão. Você vai combater um deserto com a tromba d'água? Quer dizer, tem a subversão, que é uma coisa ruim como um deserto. Aí você envia uma tromba d'água para afogar todo mundo para combater o deserto. Quer dizer, não se combate o mal com o mal, mas com uma legislação, de outros modos. Então, eu acho que nós evoluímos, tanto é que toda essa tentativa de volta, de golpe, está sendo questionada pela sociedade, até o momento não conseguiu sobressair, sobrepujar-se. Então, eu penso que com todas as dificuldades, todas as mazelas, e principalmente a incapacidade das elites perceberem que não serão felizes sozinhas. Não dá para jogar toda a pobreza do Brasil fora, como muitos desejam, né? Como aquele político italiano que dizia: vamos reunir todos os pobres da Itália na ilha de Sicília, e quando estiverem lá, a gente afunda a ilha e o país vai para frente. Isso é crime coletivo, coisa horrorosa, o que o nazismo fez. E o que deu? Até hoje, só lamentação, e a humanidade tem uma consciência coletiva. Um crime de uma dimensão dessa, todos os crimes sociais, eles afetam a consciência, o inconsciente coletivo da humanidade. O homem não é só econômico, não é só material, ele tem um ethos, de forma que eu acho que nós queremos avançar para uma sociedade feliz. E uma sociedade feliz é onde as pessoas têm dignidade. Não é a sociedade onde todo mundo é rico, porque tem muita gente que não quer ser rico. Eu ando muito no meio do povo aqui. O povo quer viver. Comida, casa, escola, segurança, é isto, né? De forma que nós temos, e eu penso que os senhores, como advogados, juristas, na área da justiça, têm uma contribuição muito grande. Tanto é que, nesse momento atual, o papel do Supremo Tribunal Federal, em que pese certas observações que podem ser feitas, tem sido determinante. A questão da... E mesmo na época da ditadura militar, o papel dos advogados, grandes juristas, ou da Lari, que foi citado pelo doutor Sérgio, um grande jurista, um homem de coragem, e outros, né, que tiveram assim um pensamento grande, né? Um pensamento grande a partir do direito e da justiça, e não de causas pessoais a serem defendidas e etc. Então, eu penso que nós avançamos, mas temos que continuar avançando, né? Levando os tijolos para essa construção coletiva de uma sociedade mais justa e fraterna, que é a aspiração de todos. E eu penso, à altura dessa, que até as pessoas que fazem coisas absurdas, estripulias histriônicas, no fundo querem uma sociedade melhor. Mas é o que eu falei, no meu modo de ver, a falta de educação. Eu não estou dizendo educação como, lógico, aprender a escrever e ler, mas ter capacidade de analisar, de refletir, de conhecer, ter conhecimento das coisas, de forma que isto... E nós temos tudo no Brasil para ter um sistema educacional excelente. Tem universidades, tem um aparato enorme
porém, não tem comando, né? É difícil, assim, um planejamento. Eu mesmo já perdi a conta de quantos ministros da educação nós tivemos nesses últimos tempos, né? E quantos planos e projetos. Quer dizer, não deslancha, não descola. Existe verba, mas a coisa não vai, né? Tem um sapo enterrado nessa educação aí, não sei como precisa tirar, destravar. Por exemplo, o doutor Sérgio mencionou, se não me engano, a questão do Japão, apareceu esse nome. Mas como que o Japão se reergueu da guerra? Com a educação. A educação, sem isto, dificilmente os grandes industriais conseguirão pessoas para trabalhar para eles. E pode conseguir pessoas para trabalhar, depois não consegue uma freguesia para consumir e não consegue uma organização econômica na sociedade que favoreça as engrenagens do desenvolvimento, da produção, etc. e tal. Então, a questão da educação é essencial para que o Estado cumpra o seu papel. É fundamental investir nas pessoas. Foi o que outros países fizeram, o Japão é um exemplo, a Coreia do Sul é outro. Tinha até similaridades com o Brasil da década de 50, investiram maciçamente na educação básica e depois progressivamente. Esse é um dos principais caminhos para o desenvolvimento, mas existem outros interesses também que acabam influenciando essa estagnação no sistema educacional brasileiro, mas com maiores investimentos na ponta. O doutor Marcos elogiou as colocações do senhor, os comentários elaborados, e o querido amigo René, ele quer se manifestar agora a respeito, agradecendo também a sua explanação, as suas colocações. Por favor, René, então, por favor, se manifeste aqui. Não, obrigado, Sérgio. E agradeço também a Dom Pedro Cipollini pela palestra que eu considerei excelente, né? Parabéns, sinceramente. Considero realmente que as considerações foram realmente muito boas e concordo na quase totalidade com tudo que foi dito. E como também na minha área, que eu também sou professor de língua italiana, então muito dessa questão que o senhor colocou sobre a questão das universidades, a proteção da cultura, isso é uma coisa que realmente quem analisa a questão em loco realmente pode confirmar tudo que Vossa Senhoria disse, que, por exemplo, na questão dos monges copistas que salvaram o conhecimento da antiguidade clássica nos mosteiros, que inclusive conhecendo a raiz da palavra, a palavra escritório vem exatamente de scriptorium, que era a oficina de escrita antiga que existia nos mosteiros, onde eles copiavam esses textos e faziam os livros à mão, os amanuenses, e que realmente essas primeiras universidades, elas surgiram dentro das igrejas, como a Universidade de Bolonha, que é a mais antiga do mundo, que surgiu numa igreja, ou a de Pavia, que disputa o posto de universidade mais antiga, também surgiu dentro de um mosteiro, e que os intelectuais que mais tarde eles criaram o movimento do humanismo, na verdade eles foram educados dentro dessas igrejas e daí então esse conhecimento foi disseminado fora da igreja. Mesma questão também dos hospitais que faziam essa assistência, por exemplo, o Ospedale della Scala, que deve ser o mais famoso desses casos, que fazia assistência da comunidade pobre e também dos peregrinos que viajavam até Roma, ou casos menos famosos como o Ospedale del Cepo, em Pistoia, que também fazia a mesma função. E na questão dessa obra de assistência, que muitas vezes ela é questionada e é desconsiderada, que muitos sempre apontam a questão da Inquisição quanto a esse momento histórico, mas realmente acho que, como também muitas vezes isso não é considerado, muito disso deve ser visto também, acho que num contexto histórico. Porque, por exemplo, pode ser uma questão até relativamente polêmica, mas, inclusive, hoje se começa a considerar e a falar sobre a questão que, de um certo ponto de vista, a Inquisição talvez seja não a expressão mais adequada, mas que também fez coisas boas, ou pelo menos limitou o mal que foi feito. Porque, por exemplo, antigamente, naquela mesma época, da fim da Idade Média até começo do Renascimento, também aconteceu muitas vezes que a caça às bruxas era um fenômeno mais social do que religioso. Então, muitas vezes aconteceu que a Inquisição, com o tribunal, condicionou esses casos a processos, a regras,
E alguns processos, que os casos mais famosos por onde a igreja é acusada, eles duraram, às vezes, anos, mas muitos terminaram em absolvição. E, se fosse em um caso de praça pública, teria terminado sempre em uma condenação sumária que levaria meia hora ou até menos. E também, muitas vezes, correntes religiosas que não só a católica, como os calvinistas, também promoveram queima de hereges ou de inimigos em praça pública. O caso mais famoso, por exemplo, ainda hoje no cinema, seria os julgamentos de Salem, que não foi promovido por uma instituição católica. Ou seja, tudo isso é necessário que se veja dentro de um contexto histórico, que não se limite a um ponto que seja não só limitado, mas até abertamente ou quase polemista da questão, querendo apontar o dedo para um culpado único e exclusivo. Porque nesse ponto, que acho que até, como Vossa Senhoria também considerou, por exemplo, nessa questão que hoje se fala sobre o Estado laico e sobre a questão de o papel que a igreja deve ter, ou nesse caso não ter na sociedade e na participação política, nesse ponto eu considero muito válidas recentemente que foram veiculadas as considerações do Monsenhor Carlo Maria Viganò, em Milão, que ele falava sobre a questão que, recentemente, por exemplo, citando Hobsbawm, que Vossa Senhoria citou sobre a questão do questionamento e do esvaziamento das instituições, ele afirma numa carta aberta que, por exemplo, a diferença dos valores que aconteceu nos últimos 200 anos, por exemplo, da Revolução Francesa em diante, mesmo durante aquelas revoluções do 1800, que eram as revoluções nacionais, que mesmo os revolucionários, antes de entrar em batalha, eles ainda rezavam o Pai Nosso. Então, quer dizer, era uma mentalidade muito diferente da de hoje. Mas, principalmente nos últimos decênios, como depois, principalmente de 68, se passou a veicular com a questão do Estado laico um prisma quase como dizendo que se permita uma coexistência com o que seria considerado até então mal, porque todos teriam o seu espaço, mas isso não prejudicaria o bem, mas que, uma vez que esse outro lado, que seria considerado o mal, ou em desacordo com a ótica, que eles dizem a ótica católica, mas seria a ótica conservadora, como depois eles passaram a considerar. Na verdade, quando essa face má se afirmou e teve o seu espaço consolidado, então aí ela passou a querer esvaziar e atacar o bem, passaram a atacar a ótica católica. Porque, na verdade, por exemplo, quando Vossa Senhoria, por exemplo, mencionou a questão de que se hoje, com o auge do individualismo, se busca evitar uma responsabilidade comum, as pessoas querem se isolar de qualquer tipo de responsabilização comum, querem do Estado bônus, mas não um ônus, talvez isso também seja, até mais do que isso, não só a questão de se isentar de responsabilidades como deveres coletivos, mas até pela questão de que, esvaziando as instituições, e tanto a família quanto o Estado, mas inclusive a própria religião, a ideia que se passa é como dizendo que, se não existe um Deus, uma força superior com uma autoridade moral superior, então a pessoa pode agir como ela quiser e não existe ninguém que possa condenar ou julgar ou censurar ela de qualquer forma que seja. Justamente. Então, doutor René, o senhor aborda a questão, no meu modo de ver, histórica, e chegamos aonde? Chegamos no relativismo. A morte do pai. A sociedade matou a figura do pai. Não existe pai. Logo, não existe autoridade. Autoridade no sentido de auctoritas, aquele que faz vir para cima, subir, promover, fazer amadurecer. Então, uma sociedade onde o pai morreu, ela entra numa crise de autoridade. Não há autoridade. Então, tudo é relativo. Cada um se torna norma para si mesmo. E isso tem muito a ver com o direito e a justiça, com o trabalho dos advogados que devem defender a lei. Mas é a lei, cada um faz a sua lei. Cada um é lei para si mesmo. Porque não existe autoridade. Por isso, quando se prende alguém, ninguém é culpado de nada mais. Você tem um filme, foi filmado o assassinato.
Mas aí a pessoa diz assim, não, mas eu não tenho culpa de nada. Mas não é você aqui, sou eu, mas eu não tenho culpa. Aí vem o psicologismo em auxílio do relativismo. E o psicologismo explica que ninguém, que de perto ninguém é normal, né? Então, desculpa, ele não tinha culpa, ele matou mesmo, mas ele foi levado por uma pulsão, e aí toda aquela explicação psicológica. De forma que o Papa Bento ele apontou muito isso, o relativismo como tônica da nossa época. Tudo é relativo. Então, eu pessoalmente, não entendo da legislação, os senhores, como delegados, advogados, juristas, entendem de direito. Mas eu ouso dizer, como leigo, que todo esse absurdo de recursos que temos é fruto do relativismo. Por quê? Que hajam recursos é normal, mas dentro de uma coisa razoável. Agora, esses dias eu li que teve tanto recurso em um determinado caso aí, que durou anos. E quando saiu a sentença, o que seria beneficiado já tinha morrido. Tanto recurso, tanta coisa. Então, isso é cômico, para não dizer trágico, mas é fruto também, essa legislação, de um relativismo. Quando não há uma crença na justiça de uma lei, a lei é justa, então precisa se apelar infinitamente contra ela, porque a gente não sabe se ela realmente vale ou não vale. E então formam-se grupos de pessoas, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Então, os que acreditam nisso formam um grupo para defender. E que haja discordância na aplicação de leis é normal, mas discordância quanto à própria lei que foi feita, votada, e precisa toda hora o Congresso pôr lá emendas, é igual agora, por exemplo, está um retrocesso para facilitar inocentar políticos corruptos, né? Quer dizer, um sacrifício enorme se fez uma lei. Agora, a Câmara e o Senado lá votam para voltar atrás, para facilitar a não punição. Quer dizer, então, é um relativismo asfixiante, e isso não é bom. Isso daí não leva à paz social, não leva à paz social. E quem faz essas coisas não percebe que quem sai perdendo é a sociedade como um todo. Aqueles deputados que votam esse tipo de coisa vão ter que arrumar mais segurança, porque a sociedade não terá paz, menos paz, com leis injustas e que não favoreçam o bem comum e que favoreçam só um grupinho. Agora, poxa, se já tinha sido votado, já tinha sido sancionado, agora vai reformar essa lei. Aí vem um outro grupo e promove uma reforma da reforma desta lei. Pelo amor de Deus, é o relativismo. Tira a paz e tira a segurança jurídica. No meu entender, me desculpe, eu estou falando tudo isso como um cidadão, mas não estou querendo Você entrar no está mérito correto, inteiramente correto. da... Bom, No caso é das muito... emendas constitucionais, por exemplo, nós temos dezenas que acabam descaracterizando, mutilando a Constituição Federal. E com a legislação infraconstitucional, a mesma coisa. E também, infelizmente, com os entendimentos dos tribunais superiores, que, dependendo do tema, ao longo de 10 anos, tem 3 entendimentos Pois diferentes. é. A mudar de E acordo com ninguém a se posição. entende. Tem tanto entendimento e ninguém se entende. Agora, por Exatamente. exemplo, a gente lê o Evangelho, por que Jesus comprou tanta briga? Moisés deixou os 10 mandamentos.
inspirados por Deus. Os 10 mandamentos que são válidos até hoje e sempre serão. Mas os fariseus e doutores da lei, para interpretar os 10 mandamentos, eles redigiram 662 mandamentos adicionais aos 10 mandamentos. Ora, o povo mais simples não conseguia decorar esses 662 mandamentos. Então, por exemplo, eles eram desprezados. Os pastores que foram no Evangelho, os primeiros convidados a visitar o menino Jesus, eles eram tidos como inimigos do povo. Por quê? Tinham que cuidar do rebanho, não podiam ir no templo rezar, porque os animais não deixavam, porque tinha que cuidar do rebanho. Eles não sabiam ler, não conheciam os 662 mandamentos, logo não praticavam. Não conhecendo os mandamentos, não praticando, não indo no templo rezar, eles eram infiéis. Dentro do próprio judaísmo, eram tidos como pessoas do mal. Logo, se Deus castigava a sociedade, era por causa deles. O que Jesus fez? Resumiu todos os 10 mandamentos, tudo isso num só. Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer, então, aí está todos os profetas e a lei, é o resumo geral que Jesus fez. Daí deriva tudo. Por isso ele suscitou um ódio muito grande. Porque o mandamento do amor está contido nesse mandamento o direito, a defesa do direito, da justiça, da dignidade da pessoa, né? Da liberdade, a liberdade. E liberdade que não é cada um fazer o que quer, isso é a liberdade do pandemônio. A liberdade quer dizer a capacidade de conviver em sociedade, capacidade de convivência em sociedade. E isso exige a formação para a convivência, para formar as consciências. Então, Jesus suscitou uma ira muito grande, porque todo o sistema econômico do Templo de Jerusalém estava baseado nessa parafernália legal, que mantinha o comércio do templo. Então, você vê que por baixo tem o econômico, determinando aí as situações que não deixam a sociedade andar, né? Quer dizer, antigamente se falava que se a sociedade dominada pelo econômico adora o bezerro de ouro. Hoje adora o ouro do bezerro. Nem é a imagem do bezerro, é o ouro pelo ouro. Então, a selvageria, ela piorou. Tanto é que lá em New York, Nova York, lá na área dos bancos, tem um bezerro lá de bronze, que todo mundo vai passar a mão nele. É uma reprodução inconsciente da adoração do bezerro de ouro lá no deserto, quando o povo ia rumo à terra prometida. As coisas se repetem, né? Mas o que trouxe aquilo lá? Essa idolatria da adoração, do econômico, do dinheiro, do lucro, né? Trouxe infelicidade, porque a dignidade do ser humano e a capacidade de convivência em sociedade é que traz a felicidade para todos. E nós não podemos, e a humanidade é feita de tal modo que, enquanto todos não são felizes, ninguém é feliz. Nós vemos que a parte mais privilegiada da sociedade, economicamente, tudo, ou se afoga na bebida, ou se mata, ou tem uma vida opaca, uma vida assim triste. Porque ninguém é feliz sozinho, nenhum homem é uma ilha, dizia o Thomas Merton, né? Ou somos felizes juntos, ou ninguém é feliz completamente. Eu não estou dizendo que não possa ter contentamento, prazer, isso é uma coisa, eu estou falando de felicidade. Prazer, contentamento, isso é uma coisa. Agora, a felicidade, o ter gosto, satisfação de viver, isso é outra coisa.
E nós fomos criados para isso, né? Então, a sociedade teria que ser organizada e o Estado deveria favorecer isso, né? Dom Pedro, o senhor mencionou aqui sobre essa questão de estilo de vida e das pessoas também, e dessa mudança de paradigma, e aí eu lembrei de um trecho aqui da Laudato Si, que o Papa Francisco diz assim: quanto mais vazio está o coração da pessoa, isso com relação ao consumismo, tanto mais necessita de objetos para comprar, possuir e consumir. Em tal contexto, parece não ser possível para uma pessoa aceitar que a realidade lhe assinale limites. Neste horizonte, não existe sequer um verdadeiro bem comum. Se este é o tipo de sujeito que tende a predominar numa sociedade, as normas serão respeitadas apenas na medida em que não contradigam as necessidades próprias. Justamente. Ou, pior ainda, as normas são respeitadas enquanto me favorecem. Exatamente. Se me favorece, eu respeito. Se não me favorece, eu não respeito. Então, são situações assim que, ao mesmo tempo que nos pode desgostar ou levar a um certo desânimo, nos devem dar esperança. Porque por detrás de toda essa inquietação, há uma busca. O ser humano busca. O ser humano tem dentro dele um desejo positivo. O Papa Francisco, esses dias, lembrou, numa das suas falas, que antes do pecado original tem a graça original. O ser humano foi criado bom por Deus. E Deus viu que tudo era bom. Está lá no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que não é livro de ciência, é um livro teológico que conta uma situação humana interpretada pela teologia, não é um livro de ciência, embora... Bom, então Deus criou tudo e viu que tudo era bom. A bondade original vem primeiro do que o pecado e a maldade. Então, é preciso recuperar isto. Nós não podemos partir do pressuposto que Deus criou o homem ruim, pecador, frágil, no sentido de que ele não quer ser bom. Não. Deus criou o ser humano bom. Ele quer o bem. Só que ele caiu no pecado, no egoísmo, que a gente aprende. A gente aprende a ser egoísta desde menininho. E não existe uma faculdade para aprender a amar. Universidade do amor. A própria Bíblia diz que seria ridículo se alguém quisesse comprar ou aprender a amar de forma mecânica. Isso se transmite, a capacidade de amar, de ser uma pessoa socialmente sadia, é transmitida. E você vai aprendendo. Agora, à medida que essa mentalidade consumista, egoísta, ela toma conta, principalmente através dos veículos de comunicação. Eu fico pensando, a gente vê televisão, aparece o noticiário sobre a água, crise hídrica, e todo mundo falando da crise hídrica. 15 minutos falando, mostrando lugares secos e tudo. Mas não tem um minuto para dizer: vamos aprender a usar bem a água para não cairmos nessa crise. Eu não digo um programa, mas 1 minuto. Quer dizer, você mostra 15 minutos de seca, de desgraça, tudo que é real. Mas depois você fala: olha, poderia falar, para nós não cairmos nessa situação, você teria que aprender a usar a água. Então, mas por que não se faz? Eu não sei, mas eu desconfio que a água virou um produto de compra e venda. Se a população aprende a economizar, as empresas que vendem água não terão tanto lucro. De forma que não pode, você tem que noticiar que a seca está grande e que o perigo da crise hídrica está chegando. Mas você não pode indicar como evitar isto, porque, do contrário, você perde anunciantes. Olha só que sinuca de bico
e que se mete uma sociedade do consumo, onde o bem comum e a vida não é o maior valor, mas o lucro, né? Então, isso é o que a Bíblia chama de idolatria, que era condenado pelos profetas. Você não respeita Deus e destrói a obra dele. E a maior obra de Deus é o ser humano. A natureza, a criação, tudo bem, mas ela foi criada em vista do homem. Então, ao promover situações, esquemas e normas e leis que destroem o ser humano, isso afeta Deus. É um insulto a Deus, porque você está destruindo uma coisa que ele fez, né? E, por isso, como que uma sociedade pode ir em frente e um Estado ver o bem comum desse modo? Eu recebi um livro esses dias para fazer um prefácio. Eu fiz de um estudioso, ele está fazendo doutorado. Ele chama A Objeção de Consciência segundo a Igreja Católica. Muito interessante. Eu tive que ler para poder fazer a apresentação desse livro, né? A Objeção de Consciência. Então, é uma coisa muito importante, porque dentro desse relativismo, de tudo isso, existem leis que garantem o direito da consciência da pessoa diante de certos absurdos. E esse livro versa sobre isto. Eu vou encaminhar um exemplar para o Dr. Sérgio. Depois, se ele quiser, ele pode comunicar a vocês, né? É interessantíssimo, porque eu achei um tema novo, porque ele se baseia em legislação, ele é muito inteligente, ele está fazendo doutorado na USP, e é católico, professor. Então, eu acho que é uma coisa que eu não tinha visto ainda algo nesse sentido. Pode existir, mas eu não tinha visto. A questão da objeção de consciência diante de toda essa situação. Por isso eu digo, a gente tem que ter esperança, porque ao passo que tem muitas coisas controversas, negativas, surge muita coisa positiva, e Deus está comprometido com o que é bom, e por isso, aquilo que Deus chancela tem futuro. O que é ruim, ele pode fazer muito barulho, mas é como um tambor, está vazio, está oco, furou lá o couro do tambor, não faz mais nada, porque está oco. Então, Deus está comprometido com aquilo que é bom. O que é bom? É a justiça, o direito, a vida sobretudo, né? É aquilo que promove a vida. Bom, eu acho que é isso, né? Agradeço, então, mais uma vez ao Dom Pedro Carlos Cipollini pela palestra, e agradeço também a todos que assistiram à palestra e participaram com questões e agradecimentos merecidos ao palestrante. Então, uma boa manhã a todos. Um bom dia. Muito obrigado.